excelente dia para você aí de casa. Começa agora o Palavras de Vida, programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro na TV Brasil. É sempre uma alegria estar com você. Hoje, a Igreja no Brasil celebra o último domingo do mês das missões. Foi um tempo de intensas atividades na igreja, onde nossos missionários foram ainda mais incansáveis no anúncio da Boa Nova. No Geral na Rede de hoje, você vai conhecer um grupo de jovens que levou o Evangelho a uma comunidade aqui do Rio de Janeiro e celebrou os 15 anos da juventude missionária no estado. Nesse clima de missionariedade, vamos acompanhar no quadro de encontro o testemunho de um dos missionários presentes nessa missão jovem. E mais, as novidades sobre a Igreja Católica no Brasil e no mundo, as últimas atividades lá do Cristo Redentor e muita música boa. Tudo isso e muito mais agora no Palavras de Vida. E vamos começar a semana com a mensagem do Santo Padre, que também viveu a alegria da missão em terras estrangeiras. Você assiste agora a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São Lucas. Disseram então um ao outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão. Palavra da salvação. E vamos agora então à catequese do Papa Leão XIV. Recordamos, catequese em italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam todos bem-vindos. La risurrezione di Gesù Cristo è un evento che non si finisce mai di A ressurreição de Jesus Cristo é um acontecimento que nunca deixamos de contemplar e meditar. E quanto mais nos aprofundamos nele, mais nos enchemos de admiração, atraídos como que por uma luz insuportável e ao mesmo tempo fascinante. Foi uma explosão de vida e alegria que mudou o significado de toda a realidade, de negativo para positivo. Contudo, não aconteceu de forma dramática, muito menos violenta, mas de forma suave, oculta, quase humilde. Hoje refletiremos sobre como a ressurreição de Cristo pode curar uma das doenças do nosso tempo, a tristeza. Invasiva e generalizada, a tristeza acompanha o dia a dia de muitas pessoas. É um sentimento de precariedade, por vezes de profundo desespero, que invade o espaço interior e parece prevalecer sobre qualquer onda de alegria. A tristeza mina o sentido e o vigor da vida, que se torna como que uma viagem sem direção nem sentido. Esta experiência tão atual faz-nos recordar a famosa história do Evangelho de Lucas sobre os 2 discípulos de Emaús. Desiludidos e desanimados, abandonam Jerusalém, deixando para trás as esperanças que tinham depositado em Jesus, que foi crucificado e sepultado. Nas suas linhas iniciais, esse episódio apresenta um paradigma da tristeza humana. O fim do objetivo em que se investiu tanta energia, a destruição do que parecia ser o essencial da vida. A esperança desapareceu. A desolação tomou conta do coração. Tudo implodiu num tempo muito curto, entre a sexta-feira e o sábado, numa sucessão dramática de acontecimentos.
O paradoxo é verdadeiramente emblemático. Esta triste jornada de derrota e de regresso ao ordinário acontece no mesmo dia da vitória da luz, da Páscoa plenamente consumada. Os dois homens viram as costas ao Gólgota, a terrível cena da cruz ainda gravada nos seus olhos e corações. Tudo parece perdido. Devem regressar às suas antigas vidas, mantendo-se discretos na esperança de não serem reconhecidos. A certa altura, um viajante aproxima-se dos dois discípulos. Talvez um dos muitos peregrinos que estiveram em Jerusalém para a Páscoa. É Jesus ressuscitado, mas não o reconhecem. A tristeza toda-lhe os olhares, apagando a promessa que o Mestre tantas vezes fizera, que seria morto e que ao terceiro dia ressuscitaria. O estranho aproxima-se e demonstra interesse pelo que estão a dizer. O texto diz que os dois pararam com ar pesaroso. O adjetivo grego utilizado descreve uma tristeza profunda. Os seus rostos revelam a paralisia da alma. Jesus ouve-os e deixa-os expressar a sua desilusão. Depois, com grande franqueza, censura-os por serem desprovidos de inteligência e lentos de coração para acreditar em tudo quanto disseram os profetas. E, através das Escrituras, demonstra que Cristo tinha de sofrer, morrer e ressuscitar. O calor da esperança reacende-se no coração dos dois discípulos e depois, ao cair da noite, e ao chegarem ao seu destino, convidam o seu misterioso companheiro de viagem a ficar com eles. Jesus assenta e senta-se à mesa com eles. Então, toma o pão, parte-o e oferece-o. Nesse momento, os dois discípulos reconhecem-no, mas ele desaparece imediatamente da vista deles. O gesto de partir o pão reabre os olhos do coração, iluminando de novo a sua visão turva pelo desespero. E então tudo se torna claro. A viagem partilhada, a palavra terna, mas forte, a luz da verdade. A alegria é imediatamente reacendida. A energia volta a fluir pelos membros cansados e as suas memórias regressam à gratidão. E os dois regressam apressadamente a Jerusalém para contar tudo aos outros. Realmente o Senhor ressuscitou. Esse advérbio realmente marca o culminar da nossa história humana. Não é por acaso que essa é a saudação que os cristãos trocam no dia de Páscoa. Jesus não ressuscitou em palavras, mas em atos, com o seu corpo que traz as marcas da paixão, o selo eterno do seu amor por nós. A vitória da vida não é uma palavra vazia, mas um fato real e concreto. Que a alegria inesperada dos discípulos de Emaús seja para nós um doce aviso quando a viagem se tornar difícil. É o ressuscitado que muda radicalmente a nossa perspectiva, infundindo a esperança que preenche o vazio da tristeza. Nos caminhos do coração, o ressuscitado caminha conosco e por nós. Testemunha a derrota da morte, afirmando a vitória da vida, apesar das trevas do Calvário. A história ainda tem muito a esperar no bem. Reconhecer a ressurreição significa mudar a nossa perspectiva sobre o mundo. Regressar à luz para reconhecer a verdade que nos salvou e salva. Irmãos e irmãs, permaneçamos vigilantes todos os dias no encanto da Páscoa de Jesus ressuscitado.
Só Ele torna possível o impossível. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a benção do Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E chegou o momento de ficar por dentro das principais notícias da Igreja na Editoria Internacional. Direto de Roma, em parceria com o Vatican News, a Bianca Fracalvieri detalha os fatos mais relevantes que marcam a vida dos cristãos em todo o mundo. Olá, Vinícius. Neste domingo, o Papa Leão preside a mais uma missa jubilar, desta vez as equipes sinodais. Mas nem só de grandes eventos é feita a agenda do Pontífice. Semanalmente, Leão XIV tem ido à residência pontifícia de Castel Gandolfo para um momento de repouso. E dias atrás, ele foi visitar os membros de uma embarcação que navegou pelos portos do Mediterrâneo para levar uma mensagem de paz. Vamos ver essas imagens. Russia in questa zona è veramente un porto importante nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nella storia di Sant'Agostino di Santa Monica. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e muito obrigado também a toda a equipe do Vatican News. A gente se vê aqui na semana que vem. Agora, a gente faz uma pausa rápida, mas antes aquela pergunta básica. Você já seguiu a gente no Instagram? Ainda não? Então corre que o nosso arroba está aparecendo aí na sua tela. Manda sua sugestão, seu comentário, porque a gente quer muito ouvir você que está em casa. E não saia daí, porque no próximo bloco tem mais notícias da Igreja pelo Brasil. Música